esse caipira branco, que mascava fumo, comia McDonald's e era pouco atlético, conseguiu dominar uma das eras mais violentas da NBA. E não apenas isso, mas também salvou a liga da falência, assim como foi o protagonista de inúmeras histórias de trash talk que esse esporte já viu. No dia 26 de março de 1979, os Estados Unidos paravam para assistir um jogo de basquete. E esse jogo não era da NBA. Aliás, nem profissional ele era. E esse jogo era tão gigantesco que nem a maior liga de basquete do planeta teve coragem de entrar na frente desse evento. E simplesmente esse confronto era entre as duas melhores equipes da NCAA. E esse era um embate entre as duas figuras mais importantes do college daquela época. E liderando o Michigan State, tínhamos o alto armador Hervé Johnson Jr., que seria o futuro Magic Johnson. E liderando o Indiana State, tínhamos o Larry Joey Bird, que viria a ser Larry Bird, a lenda. E antes da bola subir, o grande favorito era o Magic Johnson, pois o Larry Bird era meio que esquisito e nem tinha cara de jogador, estando mais para aquele estereótipo de nerd, tímido, introvertido e muito inseguro. O que as pessoas talvez não sabiam é que o Larry Bird nessa época já era um jogador do Boston Celtics e que tinha sido selecionado em 1978 e que só estava ali para finalizar os seus trabalhos na universidade. Mas algo que pouquíssimos sabem é o quão próximo ele passou de desistir de tudo. O ninho de Larry Bird é bem minúscula, e no último registro americano feito em 2022, ela possuía cerca de 550 habitantes, sendo um lugar sem grandes luxos e um pouco esquecido. E se a cidade é tão minúscula nesses tempos atuais, imagina como foi na década de 50. Mas foi nessa cidade que o pequeno Larry Bird veio ao mundo, numa família composta por seu pai e sua mãe e mais 5 irmãos. E eles não tinham muito, na verdade eles tinham quase nada. E é por isso que as crianças sempre estavam brincando nas ruas em busca de se entreter com algo e de certa forma para fugir daquela realidade brutal. E foi por isso que o esporte que o Bird mais gostava de praticar era o basquete, pois ele era um esporte fácil e barato de se jogar, pois bastava apenas que ele tivesse um cesto e uma bola. E a sua mãe era uma garçonete que trabalhava 100 horas semanalmente para ganhar apenas $100. E ainda assim precisava se virar para gastar $120 em comida. Já o seu pai trabalhava em uma construção civil e ajudava como podia com a renda e sem muitas expectativas. Tudo que o Larry Bird queria não era ser um jogador de basquete, e sim ser igual ao seu pai, ou seja, ter um emprego estável para poder sustentar a sua família. Porém, para piorar a sua situação, os seus pais acabaram se divorciando, e a situação do seu pai, que já tinha depressão e era alcoólatra, por ser um veterano de guerra que lutou na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia, acabou piorando ainda mais. Todavia, a bola laranja fazia com que o Larry Bird esquecesse de todos os seus problemas, e ele acabava jogando ali com seus irmãos mais velhos. E foi isso que desde cedo o tornou um casca grossa dentro das quadras. E antes da gente falar sobre a última vingança da NBA, eu preciso contar uma novidade pra vocês, pois a Mitchell Ernest agora é a parceira oficial aqui do canal. E pra comemorar, toda a loja agora tem 10% de desconto usando o cupom BASCA de Vila. Então, se você quer ter os produtos mais exclusivos e lendários da liga, como as icônicas regatas de muitas lendas que eu já falei aqui no canal, agora pode tê-las com um descontinho, usando o link que tá aqui na descrição e o QR Code aqui na tela. Quando ele chegou no ensino médio, ele começou a chamar muito a atenção e conseguia lotar o ginásio da escola
pois todos queriam vê-lo jogar. E no seu último ano, aquele menino franzino estava simplesmente com médias de 30 pontos e 20 rebotes por jogo, chamando a atenção da Universidade de Indiana. E foi lá que ele conheceu o Bob Knight, que era um lendário treinador. E na hora aquele garoto aceitou a proposta, pois uma bolsa para fazer uma faculdade, mesmo que ele não fosse se tornar um profissional, aquilo poderia mudar a sua vida. E empolgado, ele acabou economizando dinheiro de um ano de serviço para ir para a universidade. No entanto, o choque foi grande quando aquele garoto da cidade pequena acabou parando em uma cidade grande. E tudo aquilo era diferente. E o custo de vida era muito alto para ele conseguir manter, principalmente por ser um universitário e sem um emprego. Mas o que era ruim acabou piorando ainda mais, pois ele soube de uma triste notícia, que foi quando recebeu uma notícia que o seu pai abandonou a sua mãe, os seus irmãos e a si mesmo quando ele cometeu um suicídio. E após 24 dias na faculdade, aquele menino sentiu que precisava voltar para casa. E na sua cidade natal, ele começou a trabalhar como cortador de grama e coletor de lixo. E por incrível que pareça, ele adorava aquele emprego, mas o seu plano era de arrumar um emprego na construção civil. Mas antes disso, ele acabou arrumando um emprego em um restaurante. E nesse intervalo de tempo, sempre aparecia um recrutador para tentar convencê-lo de voltar para a universidade. Até que um assistente do Bob Knight conseguiu convencê-lo a voltar para o basquete universitário. E de lá em diante, nunca mais o Larry Bird desistiu desse esporte. Larry Bird passou 3 anos na faculdade e tinha médias de triplo-duplo, onde nunca esteve abaixo dos 10 rebotes ou dos 28 pontos por jogo, o que era meio maluco, já que ele não era atlético, não era forte e tampouco era rápido, mas era muito inteligente e entendia o jogo como ninguém, fazendo jogadas que poucos esperavam dele e conseguia arremessar maravilhosamente bem e ainda conseguia entrar na mente dos seus adversários. Ou seja, ele era um competidor nato. E foi justamente naquele 26 de março de 1979 que ele encontrou o seu maior rival, que foi o Magic Johnson, onde aquele jovem carismático venceu o primeiro embate de muitos outros que eles teriam pela frente e que daria origem à maior rivalidade da história da NBA. Mas o Magic Johnson sabia que não podia subestimar aquele caipira desolado no fundo da quadra, pois teria que enfrentá-lo muitas outras vezes na NBA, dominando a NBA. A filosofia do Larry Bird era muito simples: trabalhe duro e nunca leve desaforo para casa. Então, logo no seu primeiro ano na liga, já deu troco no seu rival, roubando o prêmio de calouro do ano dele. Porém, o armador do Lakers acabou sendo o campeão da NBA e o MVP das finais em seu primeiro ano, mostrando que era muito mais do que apenas um jovem carismático e que sim, ele era um rival à sua altura. Larry Bird, apesar de ter o Magic Johnson como seu maior rival, ele era o único cara que ele respeitava. Assim como já contei no vídeo da rivalidade ao respeito. E se você ainda não viu esse vídeo, onde o link vai estar aqui na descrição e um cardinho aqui na tela. Mas voltando para além da Celta, ele passou pelo Chicago Bulls e derrotou em 7 jogos o todo-poderoso Philadelphia do Dr. Julius e venceu o Houston Rockets do Moses Malone nas finais e se consagrando o campeão da NBA no seu segundo ano pela liga. E aquela imagem de caipira que todos tinham dele rapidamente sumiu, pois ele não deixava se intimidar por ninguém e, se fosse preciso, ele saía na mão com qualquer um. E os seus letais arremessos e a sua inteligência e passes
Fora o seu instinto assassino, fazia com que todos esquecessem que quem estava dentro de quadra era um branquelo franzino. Mas sem sombra de dúvidas, nada era pior do que a sua arte de entrar na mente dos seus adversários. Pois ele era um mestre do trash talk, onde o próprio Michael Jordan disse que aprendeu tudo o que sabia com ele, e visto que o Jordan nunca o venceu nos playoffs, mesmo na noite que anotou seu high score na pós-temporada de 63 pontos, então é seguro dizer que ninguém estava à altura dele nessa arte. E até mesmo os bad boys do Detroit Pistons sabia que se batesse nele, iam levar de volta, onde ele teve 40 vitórias contra 23 derrotas para o time mais violento da liga. E se os jogadores não conseguiam pará-lo, a torcida tentava como podia, pondo esse tipo de cartazes para desestabilizá-lo, mas nem mesmo isso resolvia. Contra a lenda celta, além dessa sua filosofia de trabalhar duro e não levar desaforo para casa, o que encantava a todos foi que ele não ligava para prêmios individuais, e sim para dar um título para a sua franquia. E ao fazer com que a sua inteligência e os seus arremessos fossem a sua maior arma, inspirou milhares de atletas ao redor do mundo, como o nosso maior campeão Oscar Schmidt, que o tinha como um ídolo. My guy doesn't run, doesn't jump, and play the best of everybody else. He's here. This is my idol, the best player ever, in my opinion. E foi assim que aquele menino que sonhava em ter apenas um trabalho digno em uma cidade pequena se tornou uma lenda, apelido que recebeu enquanto ainda jogava, pois os seus lendários arremessos o fizeram criar o seleto clube dos 50, 40, 90 e o levaram a ser um dos melhores arremessadores de todos os tempos, somando um currículo invejável, sendo de 3 MVPs da temporada regular, 2 MVPs das finais, assim como foi 3 vezes campeão do mundo pelo Boston Celtics. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se sim, não esquece de deixar o like, porque esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho pra fazer. E se você tá chegando aqui agora, mano, aproveite e se inscreve pra ficar por dentro de mais fatos e curiosidades da NBA. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela, e falou!